Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, João capítulo de número 5. Minha gratidão ao meu amigo, pastor Davidson Brito. Obrigado, pastor, por mais esse convite, por essa honra de estar aqui nessa igreja linda, nessa cidade maravilhosa, que eu me mudaria amanhã, irmãos, para cá. Deus abençoe esse lugar. João capítulo de número 5, eu quero ler com você esse texto. Para você que não sabe, eu sou casado com a irmã Thaís. Nós temos 2 bebês, um de 4 e um de 5 anos, que estão lá no Rio de Janeiro, onde eu moro. Pastor, por que eles não estão aqui? É porque são muito pentecostais, irmãos, sabe? Eles são do fogo. Então, nós só vamos à igreja junto aos domingos, porque tem que ter muita disposição. Eu chamo carinhosamente eles de Atos 1 e Atos 2. É porque Atos 1 é a promessa, Atos 2 é o fogo revelado na terra. Eu não sei se você tem 2 filhos, mas por que o mais novinho ele é sempre mais agitado, né? E eu que achei que não dava para ter um mais agitado do que o primeiro, mas ele conseguiu se superar, né? E veio influenciando. Então, você já tem uma ideia de como é. Deus abençoe Thaís, Benjamin e Rubem, os amores da minha vida. Você encontrou João capítulo 5? João capítulo 5 diz assim, o Evangelho de João capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos, ali 5 pavilhões, ou 5 alpendres. Nestes jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E quando eu tento entrar, outro enfermo entra antes de mim. Então Jesus disse: pegue o seu leito, levante-se, tome o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, e por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, nesse dia você não tem permissão para carregar o leito. E ao que ele respondeu: o mesmo que me curou disse: pegue o seu leito e ande. E perguntaram-lhe: quem é o homem que disse isso a você? Pegue o seu leito e ande. Verso 13: e aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou ele no templo e disse: olhe, vejo que foi curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque havia feito essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém? Eu gosto do início desse texto, porque ele faz referência a uma festa. Ele diz que quando as coisas se passaram, as coisas do capítulo 4, acontecia uma festa dos judeus. E é interessante essa informação de se considerar, porque os judeus, eles fazem ao longo dos anos muitas festas, e uma delas a gente comemorou domingo passado, que foi a festa da Páscoa. E eu não sei se você sabe, mas o princípio para as festas judaicas é o princípio da vitória. Como assim, pastor? É porque aquilo que não nos matou é digno de festa, ou seja, aquilo que não mata se festeja. Por exemplo, festa da Páscoa, que aconteceu domingo agora. O judeu comemora a festa da Páscoa antes que Jesus existisse, porque foi uma ordenança de Deus, como bem falou o pastor Davidson aqui. Mas a festa da Páscoa fala de um grande livramento, não é? O livramento da morte, o livramento da escravidão, o livramento do Egito. Então o princípio é esse: se o Egito não nos matou, a gente festeja. Por exemplo, festa do Pentecostes, que faz referência às primeiras colheitas, não é? Os primeiros frutos, porque se a fome não nos matou, festa. Por exemplo, festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, que faz referência à travessia do povo pelo deserto, porque se o deserto não nos matou, festa.
Então eles festejam aquilo que não os derrota, mas aquilo que eles vencem. E o texto faz referência a uma festa. O texto não diz que festa era essa, mas como nós sabemos, todo judeu que morasse longe de Jerusalém, ele tinha que migrar, ele tinha que peregrinar para Jerusalém na ocasião da festa, para comemorar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor. E Jesus fez isso. Jesus migrou, Jesus estava em um lugar e foi para Jerusalém por motivo dessa festa. Só que escute, até aí tudo bem, Jesus está indo para mais uma festa que está acontecendo, só que o texto diz que ele não entra, o que parece que ele está indo para o lado oposto da festa. Como eu disse para você, o texto não me diz qual a festa que era, mas diz que Jesus está indo em direção a uma outra porta, a porta das ovelhas. Ele não entra na porta onde a festa está acontecendo, mas ele migra para esse lugar, ele vai para esse lugar que é chamado de porta das ovelhas, e os estudiosos dizem que essa porta é uma porta onde só passavam os animais que seriam sacrificados por ocasião da festa. E aí fica a pergunta que não quer calar: pastor, por que Jesus está indo para um lugar onde está tendo uma festa, e ao invés de ele entrar na porta que está na festa, ele passa pela porta das ovelhas? E quando ele passa por essa porta, ele não encontra glamour, ele não encontra gente arrumada, ele não encontra uma festa acontecendo, ele não encontra comemorações, muito pelo contrário, ele encontra uma multidão de gente enferma, cegos, coxos, paralíticos, leprosos. E aí a pergunta aumenta e fica o questionamento: pastor, então Jesus vai para uma festa, e ao invés de entrar na porta da festa, ele entra na porta das ovelhas. E por que ele faz isso? E a resposta é muito simples: é porque Jesus não maquia as coisas. O nosso Deus não passa tinta no defeito para parecer perfeito, muito pelo contrário, é exatamente nessas portas que Ele gosta de entrar. Porta que aparece as nossas doenças, porta que aparece os nossos problemas, porta que aparece os nossos defeitos. Jesus não gosta de entrar nas nossas portas facebookianas ou instagramizadas, onde tudo parece que está bem, quando na verdade está mal. Muito pelo contrário, Ele gosta de entrar na porta que aparece as nossas verdades, os nossos problemas, aquilo que de fato nos afeta. É nessa porta que o nosso Jesus vai entrar hoje. Porta que psicólogo não entra, porta que psiquiatra não entra, porta que remédio antidepressivo não entra. É nessa porta que Ele confronta a sua vida para curar a sua alma. Eu vim pregar um Deus que entra onde ninguém entra e faz o que ninguém pode fazer. É essa porta que Ele entra para mudar a tua história. Por isso que a minha Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Hoje Jesus vai entrar. Hoje Ele entra com cura, entra com santificação, entra com transformação, entra com uma nova unção, entra com libertação. Eu acredito poderosamente que Deus vai entrar em algumas portas hoje aqui, em alguns corações, e vai te transformar de dentro para fora. Você acredita nessa palavra aqui? Ó, é por isso que Ele é carpinteiro. Por quê, pastor? É porque os filmes de Hollywood, pastor Davis, transformou o carpinteiro numa coisa que ele não faz. Eu estava vendo agora um filme sobre Jesus, e em um dado momento do filme, ele começa a fazer cadeira, começa a fazer mesa. E eu falei assim, que legal. Aí depois eu descobri que carpinteiro não faz cadeira e mesa, nem banco. Quem faz isso é marceneiro. O carpinteiro pode até saber fazer, mas a função do carpinteiro principal não é fazer móvel, é fazer a estrutura da casa, para o marceneiro decorar a casa que o carpinteiro levantou. Porque o meu Deus não é Deus de decoração, o meu Deus é Deus de estrutura. Deus não quer te decorar para te fazer melhor, Deus quer estruturar a tua história. Escute, Deus não quer te dar apenas uma bolsa, um carro, ou algum lugar para você ir postar uma foto legal. Deus estrutura coisas para que essas coisas nunca sejam derrubadas. Casas estruturadas por Deus não caem com tempestade. Pessoas estruturadas por Deus não param por causa de afronta. Ministérios estruturados por Deus não caem por causa de rejeição. Porque tudo aquilo que o céu estrutura na terra, a terra não consegue derrubar. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida hoje. Deus vai estruturar coisas na sua vida e na sua casa, e aquilo que Deus levantar, a terra não pode derrubar. Será que tem alguém para me ajudar a adorar a Ele aqui? Uou! Eu gosto do paralítico de Marcos 2. Paralítico de Marcos 2 é aquele que vem por cima do telhado, você sabe? Aí ele vem por cima do telhado. Pastor, qual é a diferença entre eles? Primeiro, eles têm doenças iguais, doenças incapacitantes. Os dois não andam.
Só que existe uma diferença, um está no telhado e o outro está no tanque. O de Marcos 2 está no telhado e o de João 5 está no tanque. E por que um está no telhado e o outro está no tanque, pastor? É porque o do telhado tem amigos e o do tanque não tem. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? É porque a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima dele e fala assim, você quer ser curado? Ele fala, eu não tenho ninguém que me ponha lá. Mas o do telhado tem amigos. Na verdade a Bíblia diz que ele tem 4 amigos que pegam na ponta da maca que ele está e vai levando ele para onde Jesus está. Eu gosto desses amigos aqui, porque não tem nome, não tem título, ninguém sabe quem foram, mas sabem exatamente aonde levar alguém, quando esse alguém precisa de Jesus. É o tipo de gente que não está preocupado em aparecer, não está preocupado em bombar na internet, nem ganhar seguidores, mas quando tem alguém do lado dele que precisa ir para o lugar certo, ele sabe exatamente para onde leva. Eu coloquei um nome nesses 4, qual é o nome que o senhor colocou, pastor? Carregadores de maca, gente que não está preocupada em aparecer, mas sabe carregar a maca de alguém. Eu acredito que Deus ainda vai levantar aqui na EBV uma geração de carregadores de maca, mais carregadores de maca, gente que vai levar a gente para o lugar certo, para receber a palavra certa e a cura na alma que ele precisa. Será que tem uma geração de carregadores de maca aqui? Gente que carrega a gente para o lugar aonde Jesus está. E olha que quando ele chega na porta está cheio de gente. Eles não desistem, por quê? Porque carregadores de maca nunca param, irmão. Eles são insistentes mesmo, sabe? E aí quando chega na porta eles não conseguem entrar. O que eles fazem? Sobem pelo telhado. Pastor, subiu como? Sei lá como é que subiu, irmão. Não sei se foi por corda, não sei se foi por escada. Eu sei que eles deram um jeito, eles subiram pelo telhado com um homem numa maca, abriram um buraco no telhado e desceram um homem exatamente onde Jesus estava. E quando Jesus olhou para o alto, falou, teus pecados estão perdoados. Irmão, olhe para cá. Eu imagino na decepção dos 4 amigos. Não, é sério, porque olha só, carregou, andou no sol, chegou na porta, estava cheio, subiu pelo telhado, desceu onde Jesus estava. Quando Jesus olha para o alto, ele diz, pecado perdoado, viu? Eu imagino um olhando para o outro dizendo assim, pecado? Eu nem sabia que ele tinha pecado. Mas aí eu imagino o outro falando, você queria ouvir o quê? E ele dizendo, eu queria ouvir, levanta e anda, pô. Queria ouvir, ele pega a sua cama e vai para casa, é isso que eu queria ouvir. Não gostei desse negócio de pecado, esse culto está chato, acho que a gente tem que ir embora daqui, o nosso amigo não foi curado. Mas escute, irmão, o que adianta ele dizer, levanta e anda, se por dentro a alma dele está paralítica? Que adianta ele dizer, levanta e anda, se por dentro ele está andando de cadeira de rodas? Que adianta ele dizer, pega a tua cama e vai para casa, se por dentro ele está com um problema na alma? Porque o nosso Deus não é Deus que trabalha por fora e move por dentro, é Deus que mexe por dentro e reflete por fora. Deus não quer te melhorar, Deus quer te transformar. Deus não quer apenas apaziguar a situação que você carrega dentro de você, mas quer mudar a tua história para sempre. Eu não sei onde está o teu problema, ou o nível das tuas decepções, mas eu sei que o remédio para a tua vida é Jesus de Nazaré. Ele entra com cura, entra com libertação. Tudo que Jesus bota a mão dá certo. Isso, aplauda o Senhor. Eu gosto do verso 6. Olha o que diz o verso 6 aí. Diz assim, ó: e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, quer ser curado? Irmão, olha essa frase. Vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Há muito tempo aqui é 38 anos. Eu fui falar com Deus, irmão. Falei, Senhor, demorou um pouquinho, né? 38 anos para curar o homem. Só que escute, tem coisas que se forem liberadas na nossa vida antes do tempo, elas não geram o impacto necessário e nem glorificam o nome do Senhor. Vou te dar um exemplo aqui. A hora que Pedro está lavando as redes, a Bíblia diz que Jesus viu 2 barcos. Jesus se aproxima do barco e vê 2 barcos. Aí chega perto de Pedro e fala assim, Pedro, me empresta teu barco. Jesus pega o barco, afasta o barco da terra, sobe no barco, prega no barco, salva no barco, depois desce do barco e fala assim, agora vai lá e lança a rede. Pedro vai, diz aquela frase linda, ele fala, Senhor, tentei pescar a noite inteira e não consegui, mas sob a tua palavra eu vou. Ele vai, e quando ele volta cheio de peixe. Tu percebeu o início do texto? O texto diz que ele está lavando as redes decepcionado, e Jesus viu 2 barcos, ele viu, mas primeiro ele pediu, usou, pregou, salvou, depois liberou o milagre para Pedro. O que isso quer dizer, pastor? É que ele viu, mas primeiro ele usou. É possível que Deus use o teu barco antes de liberar o teu milagre. É possível que Deus te use para resolver o problema de alguém quando você ainda está com o teu problema.
É possível que Deus se levante para ajudar uma pessoa quando você está precisando de ajuda, porque quando você se permite ser usado por Deus no meio da sua prova, você está dizendo para a tua prova que ela não tem poder de parar aquilo que Deus começou na sua vida. Então faça o seguinte nessa noite: pega esse deserto, não dê bola para ele e atravessa de cabeça erguida. Pastor, não é deserto não, eu estou passando num vale da sombra da morte, então creia que Deus se levanta. Pastor, eu estou sofrendo afronta lá no trabalho onde eu estou, as pessoas me perseguem, então não dê bola para eles e glorifique o nome do Senhor naquele lugar. Pastor, eu moro num lugar um pouco complicado, ninguém entende a minha fé, então exalte o nome do Senhor e ore por eles, porque quando você se permite ajudar alguém no meio do teu problema, você está dizendo para o teu problema: você não me para, você não tem poder contra a minha vida, eu vou seguir para onde Deus quer me levar. Será que tem alguém entendendo essa palavra? É um princípio. Mas também tem uma hora que o tempo chega, e o tempo desse homem chegou. E quando o tempo dele chegou, Jesus perguntou para ele: e aí, quer ser curado? E a resposta dele é fantástica. Ele fala: não tem ninguém. Talvez você fique pensando assim: pastor, ele poderia ter dito, né? A pergunta não foi essa. A pergunta é: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Mas qual foi a pergunta que Jesus fez? Não foi se ele tinha alguém ou não tinha ninguém. Perguntou se ele queria ser curado. Mas eu não vou colocar culpa nele hoje. Não vou, sabe por quê? Porque às vezes a demora da bênção tira da gente o foco daquilo que verdadeiramente importa. Sabe aquela coisa que você está esperando um tempão e não chega nunca? A gente começa a criar algumas estratégias. Eu imagino ele falando para Jesus assim: olha, eu não tenho ninguém que me ponha lá, mas eu já contratei 2 caras. Juntei um dinheiro aqui, da próxima vez que a água mover, eu vou botar alguém, vai me colocar lá dentro. Porque a gente vai mesmo começando a colocar o apoio no tanque, no anjo, nas pessoas, no dinheiro, nas conexões. Por quê? Porque está demorando muito e a gente começa a tomar algumas atitudes. Isso acontece desde o Gênesis, quando Abraão olhou para a sua serva e falou assim: acho que a gente não precisa esperar tanto tempo, a minha serva pode gerar um filho. Você sabe que deu uma briga terrível, a gente sofre com essa briga até hoje. Quando Isaac foi gerado, quando Ismael foi gerado antes de Isaac, porque a gente tem essa coisa de querer colocar apoio nas coisas quando estão demorando. Mas eu gosto porque Jesus desvia da porta da festa, entra na porta das ovelhas, passa pelo meio de coxo, meio de paralítico, meio de enfermo, meio de um monte de gente doente, para mostrar para um homem que o que ele precisa não é de estratégia, não é de conexões, não é de amigo, ele precisa de Jesus. E entenda uma coisa: eu não sei qual é o nível do teu problema, mas eu sei que quando Jesus entra, ele resolve aquilo que homem não pode resolver. Pastor, meu problema é doença, o médico dos médicos resolve. Pastor, o meu problema é financeiro, o dono do ouro e da prata resolve. Pastor, o meu problema é maligno, general de guerra que nunca perdeu uma batalha resolve. Pastor, o meu problema é causa na justiça, o juiz de juízes pode resolver. Pastor, o meu problema é pecado, eu estou pecando demais. Aquele que venceu a morte na cruz do Calvário e derramou graça sobre a tua vida, ele resolve o que você não pode resolver. Será que tem alguém para acreditar nessa palavra? Aonde ele entra, ele resolve. E ele libera 3 palavras de ordem para esse homem, que muda 3 verbos de ação, que muda a vida desse homem de uma maneira extraordinária. Ele diz 3 coisas para ele. Ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. Eu gosto disso aqui, irmão, porque quando ele diz levanta, ele não está dizendo para ele: fica de pé só. Ele está dizendo: não, chegou a hora de você levantar dessa condição que você está há muito tempo. Quando ele diz toma o leito, ele não está dizendo só para ele pegar uma cama. Ele está dizendo: toma na tua mão aquilo que te mantém deitado. E quando ele diz anda, ele está dizendo: chegou a hora de você andar onde nunca andou e carregar aquilo que te carregou. Quem sabe você não está pensando assim: pastor, eu não carrego nada disso aí não. 38 anos em cima de uma cama, receber cura? Vou deixar ela aqui, vou jogar no mato, vou jogar fora. Mas escute uma coisa aqui: tem coisas que nós vamos carregar a nossa vida inteira. E não é uma palavra ruim. Entenda isso aqui, vou te dar um exemplo meu. Meu pai se matou quando eu tinha 4 anos de idade. Ainda que eu faça 110 anos, eu sempre vou lembrar disso. É algo que eu vou carregar a minha vida inteira, porque tem coisas graves que nós passamos, que nós carregamos. Só que você precisa entender que nós não devemos ser conhecidos por aquilo que a gente perdeu, mas por aquilo que a gente venceu. Como é que é isso, pastor? Aquilo que nós carregamos, quando a palavra profética entra, pastor, aquilo não nos para. Pelo contrário, a gente anda com aquilo na frente daquilo. Como assim, pastor? Fulano faliu 6 vezes, mas na 7ª vez conseguiu. Está andando. Pastor, mas ela foi traída. Mas ela já recomeçou a vida, resolveu andar. Pastor, mas ele teve projeto frustrado, disse que nunca mais vinha à igreja. Olha onde ele está sentado hoje. Ele resolveu andar, porque quando a palavra profética entra, aquele problema que te parava não te para mais, e você passa
possa caminhar na frente dele. Eu vim com uma palavra para alguém aqui. Hoje chegou a noite de você levantar, tomar o leite e cruzar aquelas portas de cabeça erguida, andando na frente disso que te parava. Pastor, foi há muitos anos atrás. Hoje você anda. Pastor, eu sofri na mão de alguém. Hoje você anda. Pastor, eu pensei que eu nunca ia chegar onde eu cheguei. Eu não consegui chegar até hoje, mas hoje você pega ânimo nessa palavra e sai daqui de cabeça erguida. Será que tem alguém para receber essa palavra profética? Ei, hoje você levanta, toma e anda. Uou! Cadê minha amiga do teclado? Dá para ajudar? Teclado, piano, o que tiver mais fácil. Então veja, ele libera essa palavra para ele. Ele pega o leite e começa a andar. Só que escute, talvez você tenha recebido essa palavra profética e falou assim: quer saber? Vou sair daqui de cabeça erguida hoje. E vai mesmo. Só que o caminho ali fora não é fácil não. Escute uma coisa. O cara está no tanque. Hoje eu vou ser um pouquinho teatral aqui. O cara está lá no tanque, 38 anos. Libera uma palavra e ele levanta. Irmão, 38 anos, levantou, está de pé. Quando ele vai andar, fazendo o caminho do tanque para o templo, os fariseus aparecem. E dizem assim: ei, quem te deu autorização para você carregar o leito no sábado? Em outras palavras, o que ele está dizendo? Quem te deu autorização para você receber milagre aqui hoje? Quem te autorizou? Hoje é terça-feira, dia de culto, é? Quem te deu autorização para você sair daqui vitorioso? E eu gosto da resposta que o ex-paralítico dá para eles. Vira para ele e fala assim: aquele que me curou me mandou andar. O que ele está dizendo? Aquele que fez aquilo que vocês não podem fazer me mandou andar. Porque quando Jesus coloca alguém para andar, ninguém consegue impedir. Como assim, pastor? É porque o céu começou uma obra na vida dele. E aquilo que o céu começa, a terra não para. Será que tem alguém entendendo aqui? Porque quando o céu decreta, a terra obedece aquilo que o céu decretou. Entende isso aqui, irmão? Pastor, eu tenho um filho, eu conversei com o senhor, meu filho mais velho é autista. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho autista, eu falei: e agora? A minha esposa falou: e agora o quê? E agora que a gente vai criar, ele vai ser uma bênção. E aí a gente começou a cuidar do menino. Ele está com 6 anos ontem. Ele fez 6 anos. Vai fazer 6 anos agora. E aí ele faz uma terapia todo sábado, irmão. E eu levo ele. Aí quando eu deixo lá, eu vou buscar. Quando eu fui buscar, pastor, na terapia esses dias, a terapeuta, uma mulher muito gentil, muito gente boa, e o nome dele é Benjamin. Quando saiu, ela deu um presentinho para ele e falou assim: Benjamin, como foi bom estar com você aqui. Obrigado, foi muito legal. A gente aprendeu muita coisa boa. Ela falando com ele, né? Ele olhou para mim, olhou para ela, levantou o dedo e falou: a Deus a glória. Bom, escute. Ela olhou para ele, olhou para mim e falou assim: o que significa essa expressão? Eu não entendi. Ele está falando o quê? Eu falei assim: sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para você o seguinte: tudo que ele aprendeu contigo, o presente que você deu, todas as formas que ele tem aprendido aqui, só um merece ser glorificado por isso. A honra e a glória vai para o nosso Deus. Eu tenho uma palavra profética para você. Quando você libera palavras na sua casa, a sua casa começa a ser cheia da presença dele. Será que tem alguém com disposição para liberar palavras sobre os teus problemas? Tem uma muralha na minha frente, pastor. Libere sobre essa muralha, vai cair. Pastor, o mar está na minha frente. Então diga: eu vou passar por cima. Não desista daquilo que está querendo te parar, mas permaneça acreditando. Vai dar certo, vai acontecer. Essa muralha vai cair. Você vai conseguir chegar do outro lado. Segure palavras proféticas. Quando Jesus liberou uma palavra para esse homem, ele pegou a cama e começou a andar. Os fariseus queriam parar, ele dizia: não, eu vou continuar andando. Só que os fariseus mudaram a estratégia. Eu imagino eles pensando: já que ele não vai parar de andar, vou fazer outra pergunta. E aí está aqui, ó. Eles perguntam aqui no verso de número 12. E perguntaram-lhe: quem é? Cara, essa mídia daqui é top. Eu acho que eu não chego nem a falar, eu penso no versículo e eles colocam. Uau, né? Tem que dar aula lá para algumas igrejas. Abafa o caso. Então, ó, perguntaram a ele: quem é o homem que disse: toma o teu leito e anda? E olha o que ele respondeu. Agora eu vou contar só com a Bíblia, vou nem ler mais a Bíblia, vou só na mídia agora. Então, toma o teu leito. O que ele respondeu? Mas o que fora curado não sabia quem era. Irmão, olhe para cá. O cara pergunta para ele: quem te curou? E ele diz: sei não.
Ué, como assim? Você foi curado, você não sabe quem é? Porque o texto diz que Jesus havia se retirado. Tinha muita gente, ele foi embora, o homem não viu. Então ele foi curado, mas ele não sabe quem é. Eu falei, Senhor, como é que o Senhor cura um homem, ele não sabe que foi o Senhor que curou? E Deus, presta atenção. Aí Deus falou comigo, presta atenção, Miguel. Ele não vai saber, nem sempre vai saber. Por quê? Porque cura não converte. Quantas pessoas que foram curadas aqui, que receberam vitórias aqui do teu lado e não estão na igreja hoje? Porque você não conhece Jesus quando Ele te cura. Você conhece Jesus quando Ele te perdoa. Porque cura opera no corpo, perdão opera na alma. Porque cura é milagre, mas perdão é transformação de vida. Você pode receber uma cura de Jesus e não estar na presença dele, mas quando ele perdoa os teus pecados e muda a tua história e abre a porta da eternidade para você, não tem outra palavra a não se dizer: eu sei quem é Jesus, porque ele entrou na minha vida e mudou a minha história. Ele disse para o homem: eu não sei quem foi. Aí ele vai para o templo. Eu gosto disso aqui, porque quando ele chega no templo, Jesus está do lado dele. E Jesus vira para ele e fala assim: ó, vejo que foi curado, hein? E aí ele fala assim para ele: não peca mais não, para não te aconteça coisa pior. Irmão, tu percebeu a diferença de palavra? Eles tiveram 2 encontros, pastor. Um no tanque e um no templo. No tanque, olha a palavra de Jesus para ele no tanque: levanta, toma, anda. Mas olha a palavra dele no templo: peca mais não, viu? Parece que no tempo o negócio fica mais estreito, né? Eu vou falar igual a gente fala lá no Rio: no tempo o papo fica reto. Jesus olha para ele e fala assim: ó, peca mais não, viu? Aqui agora você já sabe quem sou eu, então ó, peca mais não. Agora sim, pergunta para você: o que esse homem fez de pecado para estar naquela condição? Jesus sabia ou não sabia? Sabia. Para ele falar isso, Jesus sabia. Quem é que não sabe? Quem não sabe é a gente. Eu não sei, você não sabe. Você já parou para pensar, irmão? São 18 versículos falando sobre um homem, contando a história de regeneração dele, mas não conta qual foi o pecado que fez ele cair naquela condição. Não fala. Por que não fala, pastor? É porque a Bíblia não está preocupada em dizer como você vai, mas como você volta. O texto da Bíblia, ele não exalta a queda, ele exalta a transformação. Quem escreveu isso aqui não está muito preocupado com o que fez ele sair, porque a tua história não é contada quando você sai, mas quando você volta. O que diz quem você é as suas atitudes de arrependimento. Porque se um erro definisse uma história, nós não estaríamos aqui, e muita gente não estaria nem na Bíblia, porque um dia Abraão disse que Sara não era esposa dele, mentiu. Mas um erro não define uma história, então nós chamamos ele de pai da fé. Porque um dia Isaac disse que Rebeca não era esposa, e nós chamaríamos ele de mentiroso, mas chamamos ele de filho da promessa. Porque se um erro definisse uma história, nós chamaremos a vida inteira Davi de adúltero e assassino, mas chamamos de homem segundo o coração de Deus. Se um erro definisse uma história, nós chamaremos Pedro de cortador de orelha, negador de Jesus, de ignorante, mas chamamos ele de pregador do Pentecostes, salvando 3.000 almas na primeira mensagem. Se um erro definisse uma história, nós chamaremos Paulo de perseguidor da igreja, de apedrejador de crente, mas chamamos ele de pregador do gentil, o maior escritor que escreveu na Bíblia livros à mão livre. Se um erro definisse uma história, nós chamaremos Isaías de profeta de lábios impuros, mas chamamos ele de profeta messiânico, que acertou tudo que falou sobre Jesus tantos anos antes. Eu vim com uma palavra para a tua vida aqui: o que vai definir quem você é não é o erro que você cometeu, mas é o arrependimento na presença e o sangue vertido na cruz do Calvário, que lava você dos pés à cabeça e abre a porta da eternidade para a sua vida. Será que tem alguém para me ajudar a adorar a Ele aqui? Uou! Os alcançados pela graça, irmão. Eu gosto desse texto, já estou terminando. É que Jesus libera uma palavra. Uma palavra. Irmão, é 38 anos de doença, mas uma palavra liberada fez 38 anos se tornar testemunho. Sabe isso tudo que você está passando? Isso tudo pode ser um grande testemunho que você vai contar para as gerações que você está, que você ainda vai passar. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Sabe, queridos, eu lendo esse texto agora à tarde, eu vi uma frase no final. Eu gosto do que Jesus disse para os fariseus.
Eles dizem assim: quem te deu autorização para curar no sábado? E sabe qual é a resposta de Jesus para eles? O meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Pastor, qual é a prova que Deus está trabalhando na minha vida? É porque você ainda está vivo. Você sobreviveu a 2020, passou por 2021, chegou vivo em 2023, passou de ano, está na presença dele, respirando e adorando a Deus. O que é isso? É o trabalho de Deus que está sobre a sua vida. Se tem alguém grato aqui para entender que o deserto passou e você passou por ele vivo, que o vale veio mas você atravessou, que as doenças chegaram, que os problemas, que as situações complicadas bateram na tua porta, mas como disse o pastor Davidson, há um sangue vertido na cruz do Calvário que faz a morte passar por cima, que faz os problemas não te consumirem. Você está na presença daquele que pode mudar a tua história com uma palavra. Se você agarra essa palavra profética, tenha certeza, uma palavra do céu liberada muda a tua história inteira nesse lugar. Feche os teus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Vamos lá, louvor. Feche seus olhos aí. Eu estou sentindo a presença dele. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus. Isso, feche seus olhos. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Diga, estás aqui, estás aqui, curando multidões. Diga, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Você crê nisso que você está cantando? Diga. Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Diga, o meu Deus é um Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas eu sei que Deus trouxe você. Não, pastor, quem me trouxe foi um amigo. Não, quem te trouxe foi o Senhor, que escreveu na agenda dele o encontro com você, que te preservou com vida, que cuidou de você até essa data, e te trouxe aqui para te dizer: eu tenho um propósito na sua vida, para fazer em você e através de você. Eu tenho coisas para fazer na sua vida ainda, que talvez você não saiba, mas eu já vi um futuro para você. Deus tem uma fotografia do nosso futuro que não tem a ver com o nosso presente. Se você entrou aqui hoje, talvez afastado dos caminhos do Senhor, ou quem sabe você nunca aceitou o Senhor Jesus. Pastor, eu venho à igreja, eu gosto do pastor, eu gosto dos louvores, eu venho aqui, mas eu nunca fiz isso. Que bom, hoje chegou o dia de você fazer. Se você precisa hoje voltar para Jesus, você que se afastou por um motivo que não nos interessa, você que ficou andando nos tanques do mundo, eu te convido hoje a você voltar para o templo. O teu lugar é na casa do Pai. O seu lugar não é andando por aí. Deus te preserva com vida lá fora para te trazer aqui para dentro. O teu lugar é onde o teu Pai está, onde a presença de Deus está. É aqui que Deus tem um futuro poderoso e extraordinário para a sua vida. Então, se você precisa hoje voltar para Jesus, ou talvez aceitar Ele pela primeira vez, peça licença da onde você está, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Nós vamos orar por você e Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. Tem alguém nessa noite que está dizendo: pastor, essa palavra foi para mim, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha história. Deus está falando comigo, está batendo na porta do meu coração e quer transformar a minha vida por completo. Se você é essa pessoa, peça licença, sai do seu lugar, nós vamos orar por você. Pastor, vai acontecer o que quando eu sair daqui e for aí? Deus vai escrever o teu nome no livro da vida, vai mudar a tua história, vai transformar você de dentro para fora, e você vai passar a viver os melhores anos da sua vida. Pastor, qual é a prova que o Senhor me dá que eu vou viver os melhores anos da sua vida? A prova que eu te dou é essa multidão que está aqui. Por que que você acha que tem gente que vem aqui toda terça-feira para ouvir música?
para ver alguém falar alguma coisa, vem aqui porque estão na casa do Pai, porque amam a casa do Pai, porque foram transformados pelo Pai e não conseguem se ver em nenhum lugar a não ser na casa do Pai. Aonde está você? Tem alguém que precisa fazer isso hoje? Seja corajoso. O pastor falou aqui muito bem: há coisas que dependem de nós, não dependem de Deus. Há coisas que são da nossa ossada, e dar o passo depende de nós. Mudar a nossa história é com Deus. Aonde está você que precisa dar esse primeiro passo? Sai do seu lugar, nós vamos orar. Deus vai mudar a tua história aqui. Tem alguém nessa noite? Cadê você? Venha, nós vamos orar por você. Isso, meu filho, que coragem. Isso, venha. Isso, é palavra do Senhor. Isso, que coragem. Porque ele deu esse passo de fé, Deus vai mudar a história dele hoje aqui, e ele vai viver coisas extraordinárias. Você crê nessa palavra? Aonde está a próxima pessoa? Eu sei que tem mais gente. Cadê você, meu jovem? Cadê você? Que está dizendo: pastor, minha vida está legal, eu estou vivendo um tempo bom. Você não tem ideia do que é viver na presença de Deus. Deus tem muito mais para a sua vida e para a sua história. Cadê você? Tem um jovem que precisa fazer isso aqui? Aonde você está? Deus está falando com você? Batendo na porta do seu coração? A minha Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Ele não invade, ele bate. Mas se você abrir, ele entra. Muda a tua história para sempre. Deus tem uma vida nova para você. Deus tem coisas novas para você. Deus tem relacionamentos novos para você. Deus tem vitórias novas para você. Aonde está você que precisa de Jesus? Eu já estou terminando. Tem mais alguém que precisa fazer isso? Eu te dou mais uma chance. Vença esse medo, vença essa vergonha. Mude a história da sua vida hoje. Pessoas na sua casa contam com você. Pastor, por que o senhor insiste? Eu insisto porque isso aqui é caso de vida ou morte. Nós estamos tratando de eternidade aqui. E através de você, coisas na sua casa podem ser transformadas. Você conhece a minha história. Eu falei que meu pai se matou, minha família toda é espírita e católica. Eu conversava com meu amigo pastor hoje ali à tarde, que veio da mesma condição que a minha. Mas quando você entra na presença de Deus, a sua família é alcançada por aquilo que você carrega. Isso, meu filho, venha mais à frente. Isso. Ele está dizendo: a minha vida mudou hoje. Tem mais alguém? Cadê você, meu filho? Volte para Jesus. Não tenha vergonha. Todos nós passamos por isso, e todos nós vivemos as maravilhas de Deus. Eu vou te dar mais um minuto para passar o microfone para o meu amigo pastor Davis. Mas aonde está você? Vou te dar mais um minuto para você vencer essa guerra. Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha filha? Cadê você, meu amigo? Volte para Jesus. Mude a história da sua vida hoje. Tem mais alguém além desses dois guerreiros corajosos que estão aqui fazendo isso? Não tem mais ninguém? Tem certeza? Tem certeza? Não tem mais ninguém? Tem certeza? Você consegue, eu acredito em você. Pastor, o senhor insiste mesmo, né? É porque insistiram na minha vida. E porque insistir eu estou aqui vivo e salvo, eu insisto com você. A sua vida é valiosa. Vale muito pra gente. Vale muito para os céus. Tem mais alguém que precisa fazer isso? Não tem? Tem certeza? Quero convidar o pastor? Isso. Olha, eu vou passar o microfone para o pastor, mas vou passar com uma certeza: ainda falta mais gente para fazer isso. Então, enquanto o pastor estiver orando ou falando alguma coisa, tenha coragem, saia do seu lugar e mude a história da sua vida hoje.